A partir do dia 16, os candidatos já poderão sair nas ruas para pedir votos. É que os partidos políticos terão até às 19 horas do dia 15 de agosto para registrar no Tribunal Superior Eleitoral a chapa completa. Os marcos temporais no mês de agosto, que a gente tem mais importante nesse período eleitoral, aconteceu já no final de semana, no dia 5 de agosto, que foi a realização das convenções partidárias, um momento muito importante em que os partidos decidem quais coligações vão fazer e a escolha dos seus candidatos, né? Então, a próxima data muito importante que a gente tem nesse período eleitoral é justamente o período limite para se fazer as inscrições, o registro das candidaturas. Isso vai acontecer no dia 15 de agosto até às 19 horas, né? Então, os partidos políticos terão esse prazo para efetuar os registros dos seus candidatos aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Caso do presidente da República, já tem que fazer lá em Brasília, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Depois desse registro, já começa a campanha em si. Já a partir do dia 16 de agosto, a propaganda eleitoral, que é aquela propaganda em que você pede voto, já está liberada. E aí o partido e o candidato vai ter todas as suas estratégias de marketing. Tem coisas que são vedadas, né? Isso a assessoria vai ter que passar para esse candidato. Mas, enfim, a partir do dia 16 de agosto, o eleitor já pode começar a ficar antenado e perceber quais são os candidatos e as propostas. Em sua campanha, os candidatos poderão fazer comícios e usar equipamentos de som fixo. Também podem fazer campanha em carros de som e usar altos-falantes. Será permitido fazer propaganda em internet, jornal, revista, assim como utilizar adesivos e bandeiras. O candidato vai poder utilizar a internet sem problema algum, ele pode utilizar as redes sociais, inclusive uma grande discussão que teve nas eleições passadas e que a legislação atualmente vai permitir, é aquele impulsionamento do post nas redes sociais para que atinja um número maior de pessoas. Antes era combatido. Hoje, a legislação permite, então o candidato vai poder utilizar esse mecanismo. Facebook, Instagram, site oficial vai poder ser utilizado, mensagens por telefone também, desde que esse candidato permita você bloquear ele se você não quiser receber, né? Por exemplo, também vai poder ser utilizado propaganda em jornais impressos, mas existe um limite, o candidato vai poder utilizar apenas 10 publicações, né? E essa propaganda ela é paga, poderá ser paga, não tem problema nenhum, né? Enfim, são esses meios tradicionais aí, e alguns inovadores que são atuais, e a questão também do propaganda por meio de panfletos, né? Importante alertar o candidato para evitar poluição na cidade, né? Eu acho que o eleitor já pode prestar atenção naquele candidato que utiliza de meios que sujam a cidade e deixar ele de lado, porque se ele comporta dessa forma, né? O que esperar dele no futuro? A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão terá início no dia 31 de agosto e encerrará no dia 4 de outubro. Neste ano, o período foi reduzido de 45 para 35 dias. A propaganda eleitoral, então, em si, a geral, ela começa dia 16 de agosto, agora a gratuita, né, no rádio e TV, ela começa dia 31 de agosto. Nós tivemos uma alteração no calendário eleitoral, porque antes o período de campanha era 90 dias. Então agora, desde a última eleição, em 2016, que foi para prefeito e vereadores, nós tivemos um encurtamento desse período, né? Justamente no sentido de buscar uma economia para o candidato e o partido não gastar tanto dinheiro. Então hoje o período é de 45 dias, né, o período eleitoral. Qual a orientação, né, que você dá principalmente para os veículos de comunicação, né, referente a esses candidatos? Bom, nesse período aqui que se avizinha, a imprensa ela deve ter uma cautela de não oferecer um tratamento diferenciado para o pré-candidato ou depois do registro para o candidato, né? Então a imprensa tem que ficar atenta, se ela for conceder alguma entrevista, ela tem que dar oportunidade para todos os demais candidatos,
porque senão ela também poderá ser punida, né? E a sanção eleitoral ela é bastante rigorosa. Quem descumprir alguma dessas regras pode pagar multa de até R$30 mil e ser autuado por um crime eleitoral. Essa questão da propaganda eleitoral irregular, ela pode acarretar a aplicação de multas, e as multas são bem salgadas em si, ela realmente faz uma diferença financeira para o candidato. E também nós temos outros tipos de ilícito que são muito mais graves, né, que o candidato tem que ficar atento, e principalmente a população, o eleitor. Porque se um candidato ele já começa na sua campanha fazendo ilícitos, muito provavelmente ele também vai agir com ilicitude, né, após a sua possível eleição. Então, por exemplo, não pode usar bens públicos para fazer campanha. A gente não pode utilizar a máquina administrativa, né? Ou seja, quem está no poder não pode utilizar os bens que ali estão, servidores, em favor de um candidato. Não pode usar assessor na campanha, ceder para trabalhar em comitê. Isso tudo o eleitor pode começar a acompanhar e fiscalizar. E aqui nós temos hoje no Brasil um Ministério Público Eleitoral muito forte e atuante, que vem agindo com bastante responsabilidade e com toda certeza essas ilicitudes aí praticadas por alguns candidatos serão combatidas. Outra data ao qual o candidato deve ficar atento diz respeito à prestação de contas. A primeira parcial mostrando toda a movimentação financeira deve ser enviada à Justiça Eleitoral a partir do dia 9 de setembro. Essa foi uma alteração que a mini-reforma eleitoral trouxe, foi muito salutar, porque o que se discute hoje no Brasil é o custo de uma eleição, né? É um custo caro, alto, e o financiamento dessa campanha. Então, a Justiça Eleitoral e o legislador brasileiro resolveu estabelecer um teto, né? Por exemplo, para presidente da República, esse teto é de 75 milhões. Para o governador, aqui no caso o estado de Goiás, que esse valor de governador, senador e deputado vai depender da quantidade de eleitores do estado, né, da região em que está acontecendo a eleição. Aqui para Goiás, por exemplo, o candidato a governo do estado de Goiás vai poder gastar em torno de 9 milhões de reais. E se for para um segundo turno, ele vai poder gastar 50% desse valor de 9 milhões. Um deputado estadual vai poder gastar em torno aí de 1 milhão de reais. Então você vê que realmente é um custo muito, muito caro, né? Esse dinheiro ele pode vir, ele pode originar do fundo partidário, né? O partido vai fazer essa doação, esse custeio. Também o candidato pode fazer uma vaquinha virtual, né? Uma modalidade nova que é bastante utilizada em outros países, como os Estados Unidos, e isso veio ser inserido na nossa legislação. Também pode receber doação. E aqui eu chamo a atenção. O que eu mais vejo na prática é pessoas físicas, né? Porque hoje pessoa jurídica é proibido fazer doação, a pessoa física só pode doar até 10% do rendimento que ela recebeu no ano anterior. Então, muito cuidado para quem quer fazer doação para a campanha eleitoral. Por quê? Se fizer uma doação acima desse limite, você vai poder ser punido aí em até 100% do que você doou de forma irregular. Então, fica muito pesado também a multa. No site do TRE é possível acompanhar todos os candidatos e saber, inclusive, os candidatos que são ficha limpa. A lei da ficha limpa foi uma conquista da sociedade brasileira, né? O que a gente sente hoje é que o brasileiro não se sente representado por aqueles que ali estão, né? Então, se tem esse anseio de mudança, eu acho que o primeiro passo para que o eleitor passe a avaliar e tomar a decisão em quem votar é examinando a vida pregressa do candidato. E essa lei de ficha limpa veio justamente para coibir aquelas pessoas que não têm uma reputação ilibada, que provocaram dano à administração pública, que foram condenadas por crimes contra a administração pública, são impedidas de se tornarem candidatos. Então, a partir desse momento, então, você começa a ter uma separação das pessoas que realmente estão aptas a tomar conta da coisa pública e separando aquelas pessoas que já, de fato, praticaram algum ilícito ou deram prejuízo para a administração pública. Então, hoje tem tanta informação na internet, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho das notícias falsas, mas o eleitor
pode buscar essas informações em sites responsáveis, em sites oficiais aí, públicos, buscando dados, e ali ele vai conseguir ver que realmente quem são as pessoas mais preparadas para tomar conta do nosso país e do nosso estado.